A sessão para a votação da proposta que cria o marco do saneamento básico foi marcada por muitas divergências. Os parlamentares contrários afirmavam que a proposta traria prejuízo para as regiões pobres do país e usavam dispositivos regimentais na tentativa de adiar a votação. Existem regiões que são extremamente lucrativas e este faturamento dessas regiões tem que garantir a universalização nas cidades de baixo rendimento e nas regiões onde mora a população mais pobre. Alguém aqui realmente acredita que a entrega total do sistema para o setor privado vai garantir a universalização? É óbvio que não. Graças à privatização, hoje o telefone celular é barato para todos. Mas eu quero dizer que existem empresas privadas boas e empresas privadas ruins. Agora, o Estado, a verdade é que o Estado, os municípios, estão todos em dificuldades financeiras. Aí alguns argumentam, mas será que a iniciativa privada vai levar a água lá para aquele recanto? Não sei, talvez não, mas com certeza o município não vai. O município não tem recurso para fazer isso. Não é o caso de dizer se a água subiu de valor ou diminuiu. Ele não está levando em conta o que vai ser para milhões de pessoas no território nacional que não vão conseguir pagar pela conta de água. Nós vamos aqui trabalhar com todos os nossos esforços para que essa matéria não seja aprovada. É importante desmascarar algumas mentiras que estão sendo contadas. Uma delas, que alguém paga água no Brasil. Ninguém paga água, as pessoas pagam serviço. Portanto, aquele que disser que você vai pagar mais caro pela água, ele está mentindo. Ele não conhece o texto, não conhece saneamento e não tem nenhuma sustentação. Para nós, a água não é mercadoria, deve ser encarada como um direito fundamental para preservar o principal direito das pessoas, que é o direito à vida. Sem água não há vida. Mas também por uma razão pragmática. As cidades dos Estados Unidos, da Europa, da América do Sul, que privatizaram seus sistemas de saneamento, voltaram atrás. Apenas para citar alguns exemplos, nos Estados Unidos, Los Angeles e Atlanta reestatizaram o saneamento. Na Europa, Paris, Berlim, Budapeste. Na América do Sul, várias cidades da Argentina, do Uruguai e de outros países. Votando hoje esse relatório que, como falei, vai revolucionar o setor de saneamento no Brasil e permitir, finalmente, que nas próximas décadas a gente consiga ter investimento no serviço de saneamento básico, no serviço de tratamento e entrega de água, de coleta de esgoto e tratamento de esgoto antes de devolver os resíduos tratados para os afluentes e para as bacias hidrográficas desse país. Dizer que a iniciativa privada vai resolver os problemas de onde não tem saneamento não é verdade. Porque hoje tem 500 municípios mineiros abertos à iniciativa privada e ela não vai lá. Tirar o recurso da arrecadação de Belo Horizonte, que tem o tratamento de esgoto pronto, até com geração de energia, que tem a água pronta, inclusive com sistema monitorado e moderno. Para dizer que o privado vai resolver nesse caso não é uma verdade. A gente tem que dizer aqui as verdades. Por 276 votos favoráveis e 124 contrários, os deputados aprovaram o novo marco regulatório do saneamento. A principal mudança garante aos municípios a renovação dos atuais contratos de programa até 30 de março de 2022. Foram mais de 10 horas de intensos debates em plenário. Não tem mais tempo para o país discutir marco do saneamento básico. Todos os números do saneamento do Brasil hoje são surpreendentes. Nós temos uma grande divergência, e a grande divergência é que eu tenho certeza que o dinheiro público no Brasil acabou. Não tem mais dinheiro público para fazer saneamento básico. O pouquinho que tem, nós vamos demorar mais 100 anos para entregar água às nossas crianças. Mesmo com a privatização total, se calcula que se arrecadaria 140 bilhões de reais, quando para a universalização seriam necessários 600 bilhões de reais. As empresas privadas que querem comprar vão buscar dinheiro aonde? Nos próprios bancos públicos, no BNDES,
e mais nas tarifas, no dinheiro arrecadado com as tarifas. Nós somos a 9ª economia do mundo e o país ocupa a 123ª posição no ranking de saneamento do mundo, perdendo para países como Honduras e Equador. Nesse ritmo de investimento que o Brasil tem hoje, nós vamos levar, senhores deputados, 50 anos para ter o país 100% saneado. Por isso que o Solidariedade encaminha com muita convicção que esse marco do saneamento é mais um grande trabalho que essa casa, aprovando, vai fazer para o Brasil. Essa conversa aí, entregar para a iniciativa privada, vai tudo melhorar, vai ficar pior. O pobre já é pobre, vai ficar mais pobre. Ele, se não tem água agora, vai chegar água, mas será cortada, porque não vai conseguir pagar o valor da água, porque a água é cara. Ninguém vai vender água de graça, não. Essa é a realidade. Que parlamento é este que publicamente decide escolher um lado, e o lado não é do Estado brasileiro, é o lado do setor privado, que também já está dito nos estudos do BID, que se efetivarmos o processo de privatização, o reajuste na conta de água será em torno de mais de 160%. Eu pergunto ao povo brasileiro que pode estar nos ouvindo agora, quem é que aguenta um reajuste na sua conta de água? O grande problema não é simplesmente debater se é público ou privado. Tem que ter meta. Não dá para aceitar a empresa sendo pública ou privada que ela não cumpra com suas metas de saneamento e que nada aconteça. Não dá para aceitar que, principalmente na nossa região, na região Nordeste, a gente não consiga atingir 30% de área saneada com esse modelo atual que é defendido como se fosse universal. Mas também a gente não pode deixar de reconhecer de que estabelecer essas metas, mesmo que para 2030, traz-se algum avanço para o nosso Brasil. Vamos aprovar um projeto que, na verdade, é para dignificar o mais pobre, para colocar água tratada, para dar a chance de ter esgoto tratado. Para cada R$1 que se investe em saneamento, se economizam R$4 em saúde. A falta de água tratada e de esgoto, de tratamento de esgoto, significam mortes. Crianças morrem todos os dias no nosso país por conta dessa irresponsabilidade. Nós temos hoje quase 20% da população que não tem a água tratada, além de quase 50%, repito, que não tem a coleta e o tratamento de esgoto. Não podemos lidar com esse assunto com demagogia. Ainda ficaram faltando algumas sugestões de mudanças ao texto base do Marco Regulatório do Saneamento para serem votadas. A proposta deve voltar à pauta do plenário na próxima semana. O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que permite o uso de recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, para ampliação da banda larga em escolas públicas. A possibilidade de extinção do FUST em 10 anos foi um dos pontos que mais provocou polêmica em plenário. Nós queremos uma regulamentação que não seja um fundo que tem data para acabar. E que não seja um fundo que exclua tantas escolas e não universalize a banda larga. Que um fundo que tenha um comitê gestor que exclui a educação e que exclui, inclusive, a participação da sociedade civil. Nós queremos um fundo que realmente universalize o desenvolvimento tecnológico. Esse é um projeto de suma importância para o nosso país. A gente está falando de mais de 21 bilhões de reais que está parado. A gente não consegue utilizar, por uma ineficiência da legislação em cima do FUST, e se utilizar, basicamente dá para construir só orelhão, num país que precisa de conectividade, num país que a gente precisa levar a tecnologia, principalmente para incluir brasileiros que não têm acesso à telefonia, não têm acesso a nada. Nós temos algumas iniciativas do nosso partido que versam na melhoria desse fundo, e aqui nos preocupa ver que o substitutivo tem pontos que são inegociáveis quando a gente compreende a lógica do nosso partido, dentre eles um item que prevê a própria extinção do FUST. A questão de nós trabalharmos a interiorização da telefonia
E não só porque o FUST está dando guarida e suporte, é um fundo para a telefonia fixa. Ele tem que ser flexibilizado para a telefonia móvel e internet. E a minha proposta, o projeto original, é no sentido que comece pelas rodovias federais e gradualmente depois nas rodovias estaduais e ao longo das comunidades e das localidades, fazendo com isto que nós possamos chegar ao interior, interiorizando a comunicação, a telefonia móvel e justamente também as condições para a internet. Depois de muita negociação, um acordo possibilitou a aprovação da proposta. Nós tentamos aqui no início adiar, porque precisava se construir alterações importantes do texto. Essas alterações foram feitas. A meta de universalização para as escolas públicas, isso é fundamental. Segundo, a não extinção do FUST, que está garantido no destaque, pelo que pude perceber. Diante desse acordo, é possível votar a matéria, voltando ao objetivo central, que é a universalização para as escolas públicas e as áreas de vulnerabilidade e baixo IDH. Isso permitirá que as populações da Amazônia possam estar integradas ao Brasil, que nós possamos avançar, as comunidades rurais, levando esse acesso à informação, não somente à população ribeirinha, mas também através da educação, da saúde e consolidando políticas públicas. Quando a gente fala de tecnologia e inovação, é interessante que todos os estudantes de todos os níveis, lá na periferia, lá longe, onde a gente sabe que é difícil chegar a qualquer nível de avanço, a gente possa dar, através aqui da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, possibilidade de levar essa inovação. Não só amplia para a possibilidade de utilização dos recursos do FUST também em telefonia móvel e internet, mas estabeleceu que a prioridade da utilização desses recursos é destinar para as regiões de baixo IDH, sem viabilidade econômica da atividade de telefonia e de internet e com população de baixa renda. Além disso, possibilitando que o FUST passe a ser um fundo de empréstimo e de aval, o que muda completamente a característica. Como o projeto foi alterado, o texto volta para o Senado para ser apreciado novamente. O plenário da Câmara aprovou também projeto de lei que prorroga até 2025 o prazo para os donos de propriedades em faixa de fronteira poderem confirmar a propriedade perante os cartórios de registro de imóveis. A matéria será analisada ainda pelo Senado. Outra proposta aprovada pelos deputados foi a medida provisória que reestrutura o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Pelo texto aprovado, o órgão permanecerá no Banco Central, mas retomará o nome Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O texto ainda precisa ser votado no Senado. Em sessão do Congresso Nacional foram mantidos vetos à mini-reforma eleitoral. Com isso, os partidos continuam proibidos de usar dinheiro do fundo partidário para pagar multas previstas na legislação eleitoral ou partidária. Na mesma sessão, foi mantido o veto a dispositivo que pretendia conceder preferência à indenização das marisqueiras, que ficaram impossibilitadas de exercer suas atividades em razão de desastres ambientais. Se o candidato comete um crime eleitoral, recebe uma multa e não precisa pagar porque o dinheiro do fundo partidário, o dinheiro público está ali para isso, é melhor não ter mais multa. É melhor acabar com os crimes eleitorais, deputado Gilson. É um absurdo. É claro que não é melhor acabar com crime nenhum. Crime está ali tipificado, crime eleitoral, resulta em multa, tem que pagar. Muitos são contra o fundo eleitoral, mas depois chega na hora e pega igual já que foi feito. Nós do PT somos a favor do fundo partidário, mas somos totalmente contra tirar recursos da saúde, que retire em outro lugar, mas que não retire recursos da saúde, da educação. Denunciar o que está acontecendo no Brasil em relação aos povos indígenas.
Mais 2 indígenas da etnia Guajajara foram assassinados no estado do Maranhão e outros estão feridos num atentado contra eles, um atentado contra os povos indígenas. Temas de interesse nacional debatidos em plenário, a reação e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Só que, infelizmente, quando a gente pega o orçamento para 2020, a gente vê um corte de quase 40% do orçamento na área do esporte. Então eu quero deixar esse registro aqui, porque é inadmissível uma matéria, uma área que está dando certo. Já não temos o Ministério do Esporte, já é uma secretaria nacional. Ainda ter 40% da sua verba diminuída, então é um absurdo e nós não podemos deixar que isso aconteça. Então fica aqui o meu